Encontro estadual de grupos de estudos e apoio à adoção reúne centenas de pessoas em Balneário Camboriú. Em Brasília, um debate sobre o fortalecimento e a qualificação do poder legislativo. E veja ainda os projetos debatidos entre os parlamentares nas sessões desta semana. Isso e muito mais você acompanha agora no Notícias da Semana. Olá, estamos começando uma nova edição do Notícias da Semana. E você vai acompanhar aqui um resumo dos fatos mais importantes do Legislativo Estadual. Para começar, um assunto delicado que envolve milhares de pessoas, a maioria delas crianças, é a adoção. O tema foi debatido em Balneário Camboriú. Foi lá que aconteceu o 9º Encontro Estadual de Grupos de Estudos e Apoio à Adoção. O evento durou 2 dias e reuniu pessoas que desejam o bem de crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Michele Todescato. Promovido pelo Judiciário Catarinense, o evento foi uma captação conjunta para profissionais que atuam com crianças e adolescentes em situação de risco ou abandono. Além dos grupos de estudo e apoio à adoção, participaram membros de entidades de acolhimento, do Ministério Público e do Poder Judiciário. No primeiro dia, o foco foi a adoção legal. Cristiana de Faria Cordeiro é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e falou sobre a importância do Cadastro Único de Adoção, onde estão inscritos todos os pretendentes a pais adotivos no país. Segundo a juíza, a atuação dos grupos é fundamental para acabar com a adoção ilegal. É possível que as pessoas desejem chegar tão rapidamente a uma adoção que elas pensem que dá até para quebrar algumas regras para alcançar esse objetivo. Então, os grupos, como o próprio nome diz, eles são de estudo e apoio à adoção. É estudar quais são as formas legais, capacitar as pessoas para se sentirem fortes até a ponto de recusar essas propostas, que são propostas indecentes de receber uma criança diretamente da mãe. Esse encontro, que é o 9º encontro, mostra a força. Acho que a cada vez que se faz um encontro desse é um número maior de participantes e sempre com discussões que não se limitam à discussão jurídica da adoção. É fundamental que seja observado o cadastro único, porque além dos casais ficarem numa espera, eles são preparados para a adoção. O Tribunal de Justiça ele oferece cursos para esses casais para preparar psicologicamente, para dar todo o preparo necessário para que quando seja chamado, que haja essa compatibilidade entre a criança que vai ser adotada e o perfil dos casais também. A necessidade de recursos estaduais para a área de assistência social também entrou na pauta das discussões. Dados da Corregedoria Geral de Justiça Estadual revelam que o valor repassado pelo Estado no cofinanciamento dos programas de acolhimento são de R$1 dia para cada criança. A deputada Ana Paula Lima, que representou a Assembleia Legislativa no evento, pretende garantir mais recursos para a área. Infelizmente, o estado de Santa Catarina é o penúltimo estado da nossa federação, perdendo a pena para o Piauí, no orçamento da assistência social, aonde vai tratar das questões humanas, das fragilidades das pessoas. Então, infelizmente, o percentual destinado à Secretaria de Assistência Social é muito pequeno. Eu, enquanto parlamentar, discutindo agora as emendas ao PPA, nós vamos formatar também um percentual maior para as políticas públicas que precisam ser destinadas aos municípios catarinenses, porque muitos deles não podem arcar com essas questões, e a Secretaria de Assistência Social do Estado de Santa Catarina tem e precisa, então, dar esse suporte aos municípios para fazer as políticas de acolhimento às crianças que correm riscos sociais. A deputada Dirce Heidscheid também participou do evento e destacou o bom resultado das audiências públicas realizadas pelo Parlamento sobre o tema adoção. Nós temos que continuar fazendo essas audiências, nós não podemos ficar só na campanha. Eu acho que nós temos que ter esse contato mais próximo com as pessoas, com a sociedade civil, porque é através dessa sensibilização com a sociedade é que nós vamos conseguir minimizar esse número tão expressivo
né, que ainda existe dessas crianças, principalmente as maiores, né, que estão à espera de um lar, de um carinho, de um abraço, né. No segundo dia de atividades, discussões sobre a adoção tardia e a devolução de crianças e adolescentes adotadas. A presidente do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Goiânia apresentou ao público o projeto Anjo da Guarda. O projeto é um programa de incentivo à adoção tardia, grupo de irmãos e crianças doentes. Entra no projeto crianças com 5 anos ou mais. É um projeto de incentivo à adoção tardia que tem toda a retaguarda de voluntários, psicólogos, terapeutas de família, do grupo de apoio à adoção, para acompanhar essas famílias desde o primeiro dia que elas conhecem as crianças. Em 5 anos de trabalho, nós conseguimos tirar dos abrigos de Goiânia para fazer a travessia para uma família cerca de 50 crianças e adolescentes. O índice de devolução não chega a 5%, mas a gente acredita isso a alguns fatores. Há uma boa preparação da família para entrar nesse projeto, a preparação da criança e do adolescente para entender que ele também está entrando nesse projeto e ao acompanhamento dos terapeutas de família voluntários do grupo de apoio à adoção desde o início que essa família conhece a criança. Já a assistente social de Porto Alegre, Silvia Nabinger, falou sobre as iniciativas que reduzem o risco de fracassos nas adoções. A motivação daquelas pessoas que realmente querem ter um filho de forma juridicamente assistida e não pela biologia é uma filiação tão verdadeira como uma filiação biológica. E, portanto, os profissionais, assim como a rede, incluindo juízes, promotores e assistentes sociais, psicólogos e todos os que se envolvem no processo, precisam estar qualificados, treinados, sabendo o que estão fazendo, porque muitos dos fracassos da adoção, eles são responsáveis também. Além das palestras, o evento teve mesas redondas com assuntos pontuais e também relatos de experiências. Para a Denise, que é mãe adotiva de um menino e que agora aguarda uma menina para adotar, o trabalho desenvolvido pelos grupos de estudo e apoio à adoção é fundamental, tanto para a criança como para os futuros pais. Principalmente depois que você adota, é importante você participar para que as outras pessoas que estão esperando sintam que o sonho vai ser realizado, né? Porque às vezes eles ficam naquela ansiedade, né? Como a gente passou a mesma coisa, então a gente vai lá com o filho, né? Então eles veem que aquilo realmente às vezes demora um pouquinho, mas que acontece e a gente troca experiências também, né? A gente conta para eles o que a gente passou, como foi. Então eu acho muito importante participar. Para a gente é bem bacana. Mudanças no seguro-desemprego. Até 2014, o Ministério do Trabalho deve implantar o sistema biométrico para a liberação do benefício. O objetivo é evitar fraudes. 30 milhões de reais. Esse é o prejuízo estimado pelo Ministério do Trabalho após a ação de uma quadrilha no estado de São Paulo que fraudava o seguro-desemprego. O grupo foi desarticulado na última semana pela Polícia Federal. Usando documentos falsos, os criminosos declaravam a contratação e demissão de funcionários para solicitar a retirada do seguro-desemprego. Até o momento, 287 companhias já foram identificadas com envolvimento no esquema. Os falsários vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato e lavagem de dinheiro, com penas que, somadas, podem chegar a 20 anos de prisão. Para evitar novas fraudes, o Ministério do Trabalho deve implantar até 2014 o sistema biométrico para o pagamento do seguro-desemprego. Com a mudança, as digitais do beneficiário vão garantir mais segurança na liberação do seguro. Um tema que merece destaque no Notícias da Semana: a qualificação dos agentes políticos e públicos. No Parlamento catarinense, um encontro reuniu a Associação das Câmaras Municipais do Noroeste de Santa Catarina, a ACANOR.
Vereadores de 11 municípios do Noroeste catarinense participaram do encontro, que foi promovido em parceria entre a Acanor e a Escola do Legislativo de Santa Catarina. Entre os objetivos do evento estavam a troca de informações e a qualificação das ações desenvolvidas nos municípios. Presidente da associação e vereador de São Lourenço do Oeste, o publicitário Daniel Rippler destacou a importância do encontro. A troca de experiências sempre é salutar em qualquer meio, né? E na política não é diferente. Nós, quando viemos à capital aqui, nós estamos numa caravana de 44 vereadores, né? Sempre há essa troca de experiência entre os poderes, legislativo, enfim. E também a integração nos propicia levar ideias novas lá para o Oeste, né? Vereador do município de Galvão, o cirurgião dentista Jean Esprícigo está no fim do seu primeiro mandato. Para ele, o encontro de vereadores foi uma boa oportunidade para trocar informações e ideias. Galvão, por exemplo, nosso município é pequeno e aqui a gente encontra vários municípios e municípios maiores que têm problemas até bem mais complicados que o nosso. Esse conhecimento tem como a gente ir para o nosso município e fazer trocas também. Eu digo aqui, ontem a gente teve também uma presença muito bonita dos vereadores mirins. Nós, no nosso município, ainda a gente não tem. Então, damos para esse ano a gente tentar aprovar já um projeto para que também tenha. Eu achei muito bonito, porque depende desses jovens para que nossa comunidade, nossa sociedade venha assim interagir mais com a política. O encontro de vereadores do Noroeste de Santa Catarina também contou com a participação do consultor de empresas Álvaro Louro, que trabalha com palestras motivacionais. Ele falou tanto para os vereadores que estão em final de mandato, quanto para os que estão chegando agora para a primeira legislatura. Os que estão assumindo uma cadeira em janeiro, que eles aproveitem esses próximos 4 anos para se desenvolverem como legisladores, como pessoas, que eles aprendam a ouvir, a colocar-se no lugar do outro. Os que estão saindo, que retornem para a sociedade, continuando a desempenhar um papel de cidadãos contribuintes, contributivos, não é? Parlamentares de todo o país participaram de um evento em Brasília esta semana. Foi o primeiro encontro de agentes legislativos. Temas como fortalecimento e a qualificação do poder legislativo foram debatidos. Servidores, deputados estaduais, senadores e convidados participaram do encontro, que tinha o objetivo de fortalecer e qualificar o poder legislativo. Os deputados catarinenses Dado Xerém e Juarez Ponticelli, atual presidente da Unali, participaram do encontro. No momento em que se reúnem os diversos segmentos de cada poder, desde a direção da Unali, que representa os 1.059 deputados, os 27 parlamentos, e aí a ABEL, que tem um papel importante lá nas escolas do Legislativo, o Interleges, que tem sido a nossa ponte com o Senado e o grande parceiro, o grande instrumento de comunicação que os parlamentos têm, com mais a FENALI. Eu penso que a gente consegue reunir os interesses de todos, que deve ser o de fortalecer cada vez mais o parlamento, porque é ele o grande sustentador da democracia no Brasil. E depois do intervalo, você acompanha os destaques das sessões realizadas nesta semana. E ainda as discussões do mês da consciência negra. É um minuto só e nós já voltamos. Até já. O Notícias da Semana mostra agora os debates promovidos nas comissões e nas sessões realizadas durante esta semana. Assuntos como saúde e acessibilidade foram debatidos. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um projeto de lei que trata da acessibilidade. O texto prevê melhor acesso para deficientes físicos às praças de alimentações dos shoppings catarinenses. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça torna obrigatória a reserva de 5% das mesas e cadeiras para pessoas com deficiência física nas praças de alimentação dos shopping centers de Santa Catarina. De acordo com o autor da matéria, deputado Serafim Venzon, do PSDB, a falta de locais exclusivos aos deficientes faz com que eles precisem passar muito tempo à espera de uma mesa. Eles precisam caminhar no meio das outras
outras mesas, que quando tem alguém sentado à mesa, dificilmente alguém circula em pé até. Imagina um cadeirante circular aí no meio. Outro projeto aprovado altera a Lei de Incentivo à Pesquisa Científica e Tecnológica e à Inovação no Ambiente Produtivo. Atualmente, 2% das receitas correntes do Estado devem ser destinados aos experimentos científicos e até metade desses recursos para as pesquisas agropecuárias. Com o projeto de lei, o limite máximo passa a ser o limite mínimo, ou seja, as pesquisas agropecuárias passam a receber pelo menos metade dos recursos destinados à ciência. A proposta do governo aprovada nesta manhã aqui na Comissão de Constituição e Justiça tira esse limitador, permitindo que o Estado, a partir de agora, então possa fazer um investimento, caso queira, caso necessite, superior a esse 1%. Já na reunião da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, discussões importantes foram encaminhadas. Você acompanha todos os debates da reunião agora na reportagem de Rose Padilha. O deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, obteve a aprovação unânime dos parlamentares sobre o cronograma de tramitação dos projetos que tratam do Plano Plurianual 2012-2015 e da Lei Orçamentária Anual para 2013. O que seria no dia de hoje, a apresentação do relatório conclusivo do PPA e o preliminar da LOA ficou para o dia 21. Quarta-feira da semana que vem vamos apresentar o relatório conclusivo do PPA, já com exame final das 97 emendas apresentadas pelas bancadas e parlamentares. E a partir do dia 22 abre-se prazo para apresentação de emendas por parte dos senhores parlamentares à Lei Orçamentária Anual. O deputado Marcos Vieira também falou sobre um acordo com o Executivo firmado no dia de ontem, relacionado à inclusão de emendas parlamentares no orçamento do Estado. São duas situações. A primeira delas diz respeito a todas aquelas ações aprovadas nas audiências públicas do orçamento regionalizado. Tudo aquilo que a sociedade decidiu que deva ser feito em cada uma das regiões já estão incluídas na LDO, por emenda do relator. E agora, na tramitação do PPA e da LOA, vai caber ao Poder Executivo encaminhar as emendas com origem lá na Secretaria da Fazenda e destino aqui na Assembleia Legislativa. Se alguma ação dessa não for incluída, o relator fará por emenda parlamentar. E a outra situação acordada é de que todas as emendas apresentadas pelos senhores parlamentares, nós faremos um exame conjunto, Comissão de Finanças e Secretaria da Fazenda, para que possamos apreciá-las e tentar aproveitar o máximo possível das emendas parlamentares e serem incluídas no PPA e na LOA. Em seguida, a comissão aprovou vários projetos, entre eles o projeto de lei do deputado Sandro Silva, que obriga as empresas de telefonia móvel que operam no Estado a divulgar aos consumidores a área de cobertura do sinal que operam. Aprovaram ainda projeto de lei de autoria do deputado Gelson Merizio, que disciplina a cobrança de taxa de conveniência e taxa de entrega pelas empresas prestadoras de serviço, de venda e de entrega de ingressos pela internet e telefone. O relator foi o deputado Sargento Amaury Soares. Isso é importante para a defesa do consumidor, para garantir que a pessoa não compre um ingresso pela internet, que facilita, evidentemente, pague uma taxa por isso, e se paga uma taxa por isso, e depois, na hora de pegar o ingresso, não consiga, ou tenha muito mais trabalho para pegar o ingresso que comprou pela internet do que se fosse outra forma, diretamente vendido e apenas no guichê. Outro assunto discutido entre os parlamentares foi a saúde. O tema deve, a partir de agora, entrar inclusive para o dia a dia das salas de aula. Quem explica como é a repórter Deluana Bus. Segundo o levantamento do Instituto Nacional do Seguro Social, Santa Catarina ocupa o 6º lugar do país em número de acidentes de trabalho. Somente em 2010 foram registrados mais de 47 mil acidentes no estado e 152 trabalhadores perderam a vida. Preocupado com esses números, o deputado Neudi Sareta apresentou um projeto de lei que pretende incluir no currículo das escolas catarinenses informações sobre saúde do trabalhador.
Ele nasceu a quatro mãos, ou seja, do nosso evento de lançamento da Frente Estadual Parlamentar de Saúde do Trabalhador, nasceu de sugestão das entidades que participaram desse evento e nós transformamos essas sugestões num projeto de lei e exatamente incluindo isso nas disciplinas escolares, nós teríamos a grande mudança que pode sair através do estudante, das pessoas que vão adquirindo essa consciência da saúde e segurança do trabalhador. Durante a sessão, o deputado também relatou que esteve em Brasília para tratar de um outro assunto, a expansão da Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede em Chapecó. Segundo o parlamentar, um projeto para criar um campus na cidade de Concórdia foi entregue ao ministro da Educação, Aloísio Mercadante, que teria se comprometido a analisar a proposta. Esse novo núcleo seria voltado para a área de engenharia e atenderia uma demanda da região. A segurança pública foi outro assunto debatido durante a sessão ordinária. O deputado Ismael dos Santos foi à tribuna anunciar a retirada da tramitação de um projeto de lei de sua autoria, que acaba com a exigência do diploma de ensino superior para ingresso na Polícia Militar. Nós recebemos a visita do comando da Polícia Militar, em especial do 7º Batalhão de Polícia Militar. Ouvimos, inclusive, ex-comandantes da Academia da Polícia Militar de Santa Catarina. Entendemos de que há algumas justificativas para manter-se o critério, principalmente a questão da maturidade, de que um jovem com 18 anos não estaria ainda apto para lidar com situações de crise, achamos isso positivo, não é? Mas, por outro lado, continuamos insistindo que esses cursos têm que ter, sim, uma afinidade com a carreira militar. Relator de outro projeto que tramita na Casa, definindo critérios para o ingresso nas instituições militares, o deputado Sargento Amaury Soares defendeu a exigência do diploma, que começou a vigorar em 2009. Sempre considerar o policial que está fardado na rua, né, uma pessoa que pode ouvir qualquer lorota, né, de um suposto doutor, né, e entrar nessa onda, né? Na verdade, chega de quarteiraço, né? Nós queremos policiais preparados, inclusive, para dar respostas adequadas para quem costuma dar carteiraço, ou chave de galão, ou de importância, ou de cargo, para cima do profissional que está lá fazendo segurança pública. Ter o nível superior é importante, inclusive, nesse sentido. E também para requerer uma dignidade maior e um salário maior por parte das autoridades. Queremos avançar para o futuro e não retroceder para o passado. Também durante a sessão, o deputado Nilson Gonçalves demonstrou preocupação com o crescimento registrado em Santa Catarina e também em outros estados brasileiros da violência contra policiais e seus familiares. O parlamentar sugeriu que a Assembleia encaminhe uma moção de solidariedade à Secretaria de Segurança Pública. O policial militar e o policial civil, como eu disse na tribuna, eles estão plenamente preparados para enfrentar situações adversas, mas a preocupação e a apreensão deles é em relação aos seus familiares. E a Assembleia Legislativa, como é um poder também independente, ela acho que tem a obrigação, inclusive, de se solidarizar com esse segmento. Por isso, o pedido da moção para assinatura de todos os deputados, se colocando, além de se solidarizar, se colocando à disposição também para uma eventual iniciativa, seja ela qual for. E esses não foram os únicos debates promovidos nas sessões desta semana, como mostra a repórter Deluana Bus. A presença de 28 deputados em plenário permitiu que fossem colocadas em votação várias mensagens de veto encaminhadas pelo governo do estado. Um total de 21 projetos entraram em pauta, vetados na íntegra ou parcialmente. 14 deles acabaram sendo retirados com a concordância dos parlamentares presentes. 7 entraram efetivamente em votação. Todos os vetos acabaram sendo mantidos pelos deputados. O projeto de autoria do deputado Maurício Scudilarque, tornando obrigatória a fixação nos veículos de transportes coletivos de adesivos com a frase Disque 181 denuncie todo ato criminoso, foi vetado na íntegra e será arquivado. Outros projetos tiveram apenas uma parte vetada, ou seja, passarão a vigorar. Um deles é de autoria do deputado Kennedy Nunes e estabelece normas para a utilização de equipamentos e produtos destinados à emissão de raio laser, inclusive os utilizados em clínicas de beleza para fazer bronzeamento artificial. A parte vetada era a que estipulava uma multa de R$2.000 para quem voltasse a violar a lei. E depois do intervalo, os detalhes da abertura oficial do mês da Consciência Negra. É um minuto só e nós já voltamos com mais informações aqui no Notícias da Semana.
A Companhia de Habitação de Santa Catarina promoveu um encontro com representantes municipais que integram o Fundo de Arrendamento Residencial do programa Minha Casa Minha Vida 2. A Coab quer mobilizar prefeituras para que a oferta de terrenos seja adequada ao programa. Além da equipe técnica da Coab, participam do evento representantes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. As propostas, tanto de pessoas físicas como jurídicas, serão recebidas pela companhia até o dia 23 deste mês. Entre os critérios para a seleção das áreas estão a localização do imóvel com a infraestrutura básica, preço proposto por metro quadrado de área edificável, a topografia, os custos com a movimentação da terra, o nível de terreno em relação à rua principal e as condições da rua de acesso ao terreno. A construção das unidades habitacionais deve ocorrer em regime de condomínios ou loteamentos. Depois de concluídos, eles serão comercializados por meio de parcelamento. O programa é destinado para as famílias que possuem renda mensal de até R$ 1.600. Ao todo, serão construídas 20.105 habitações nos 55 municípios selecionados. O ano passado trouxemos o ministro a Santa Catarina e o nosso governador assinou um termo de adesão para apoiar a implantação do programa Minha Casa Minha Vida 2 em Santa Catarina. E até o momento poucas unidades foram contratadas. E nós estamos chamando os prefeitos, inclusive os prefeitos eleitos, para participar dessa parceria, para se sensibilizar no sentido de ajudar a buscar terrenos para que possamos construir esses empreendimentos. Realizada na Assembleia Legislativa a abertura oficial do Mês da Consciência Negra. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis e tem uma programação bem diversificada. Durante a solenidade de abertura do Mês da Consciência Negra, o secretário executivo da Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Mário Teodoro, destacou algumas conquistas dos últimos anos. Eu ressalto principalmente o Estatuto da Igualdade Racial, que consolidou legislações e que nos impôs algumas tarefas da CEPIR e do governo federal. Entre elas, nós temos a tarefa de dar um maior apoio às comunidades quilombolas, uma tarefa de fazer políticas de ação afirmativa e tarefa de acompanhar e monitorar a ação do governo e também outras ações dos governos estaduais e municipais na questão da igualdade racial. O objetivo do Mês da Consciência Negra é buscar a promoção da igualdade racial. Coordenadora municipal de políticas públicas para essa área, Ana Paula falou sobre o tema central da edição deste ano, o negro e a conquista do direito. Quando hoje a gente fala de política de reparação, parece uma coisa absurda. Pela dinâmica informacional que vive a nossa sociedade, parece que a escravidão foi uma coisa muito lá atrás. Mas nós sofremos todas as consequências, né, dessa política pública que durou 400 anos até hoje. Né? A escravidão foi uma política pública, porque foi uma política financiada pelo Estado. Então, como é que a gente repara um dano causado por uma política pública? Apenas com outra política pública. Ainda durante a solenidade, o deputado estadual licenciado Renato Rinning assinou um ofício encaminhado para os poderes executivo e legislativo, sugerindo a criação de uma semana estadual da consciência negra em Santa Catarina. Esse projeto visa implantar a nível estadual a Semana da Consciência Negra em Santa Catarina, para que todos os anos aconteça uma semana vinculada a esse tema, com eventos, com discussões, e para que as políticas de igualdade racial sejam efetivamente implementadas aqui em Santa Catarina. Além das comemorações alusivas à consciência negra, novembro também é o mês do cuidado com a saúde do homem, o Novembro Azul. Como no mês passado, o Outubro Rosa, que destacou ações de combate ao câncer de mama, o penúltimo mês do ano virou símbolo da luta contra o câncer de próstata. Os detalhes com Rose Padilha. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, o câncer de próstata é o segundo tumor que mais mata entre os homens, atrás apenas do câncer de pulmão, e que nas últimas décadas aumentou 25 vezes o diagnóstico. Em 2012, a previsão é que surjam 60 mil novos casos no Brasil, um número, segundo cientistas, maior que o câncer de mama. Ainda este ano, a previsão é que surjam em Santa Catarina
1.700 novos casos de câncer de próstata. Segundo dados, 62% da população afetada tem mais de 65 anos. 70 anos é a idade média do diagnóstico da doença e 77 anos a idade mediana de morte provocada pelo câncer de próstata. A doença é a 15ª causa de morte no Brasil. O câncer de próstata é mais prevalente em pacientes afrodescendentes e naqueles com casos na família. Para conscientizar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, Santa Catarina se integra ao movimento Novembro Azul. O auge da programação acontece no dia 17 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. O médico urologista Luiz Felipe Piovesan alerta que a mortalidade do câncer de próstata está em ascensão. Um dado, segundo ele, alarmante. Diante disso, o profissional acredita que o movimento Novembro Azul tem significativa importância no que se refere à prevenção da doença. A palavra prevenção ela pode ter duas aplicações nesse caso. A prevenção primária é quando a gente usa de algum artifício para diminuir a incidência da doença, não é o caso no câncer de próstata. A gente não tem nenhum tipo de medicamento aprovado para ser utilizado para diminuir o risco do câncer de próstata, mas a gente tem o que a gente chama de prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce da doença. E essa é a chave da cura do câncer de próstata. Outra recomendação do médico urologista é em relação aos tabus que envolvem os exames de prevenção do câncer de próstata. Os exames para a prevenção do câncer de próstata são exames pouco invasivos, um exame de sangue de PSA e um exame de toque retal, que apesar de ser um exame que gera muita controvérsia nos homens, é um exame rápido, é um exame indolor, é um exame que não traz nenhuma alteração na masculinidade do homem. Então é um exame hoje realizado de rotina e que, obviamente, os homens se despindo desses preconceitos vai estar sendo beneficiado por uma conduta de saúde, ou seja, uma conduta de cuidar daquilo que é o seu maior bem, que é a sua saúde. E o Notícias da Semana vai ficando por aqui. Outras informações do Parlamento Catarinense na nossa programação. Continue acompanhando a TV AL.